Eu tenho ali atrás para você o livro Incrível Graça. É um livro maravilhoso. Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Você pegou, Denner? É tudo novo, né? Acho que você só tinha o do Espírito Santo e do arrependimento. Precioso Espírito Santo. Arrependimento Profundo e Eficaz são os nossos livros para você poder adquirir. E o mais recente livro do pastor Luciano Subirá, que também foi lançado pela nossa editora. Ao todo são 7 livros aqui. 6. E está faltando um, que é o de libertação. Esse não esgotou na editora, a primeira edição. Está entre os livros mais vendidos do Brasil. A pastora Elisandra mandou mostrar um negócio, uma roupa. Eu não sei os nomes dessa roupa. Não vou. Qual o nome disso aqui? Anágua? Você quer que a roupa que você usa para dormir, não? Ela odeia quando eu faço isso. Gente, é bonito isso aqui? É? Lindo? Então compra. Não é assim que o Chaves fazia? Compra. Está lá disponível. Tem essa e tem essa aqui. Olha, isso não fica bonito em mim, não? Fica não. Fica muito feio. Olha que linda essa aqui, gente. Está lá na saída para você poder adquirir, junto com os livros. Obrigado, Cléo. Junto com os livros, tem a máquina do cartão de crédito. E a gente tem uma promoção. Cada livro, os 2 livros maiores, que é o do pastor Luciano e o meu livro Incrível Graça, não sei se você está vendo aqui, não está, né? É longe. É um livro de capa dura, significa que é um livro caro, né? Então, esse livro é R$40, o outro livro do pastor Luciano é 40. Todos os outros custam R$30. Daria R$205 todos os livros, mas a gente tem uma promoção para quem leva tudo. O desconto, quanto que é, irmão? R$65 dá R$140 quem levar. Gente, vale a pena. Se você levar 3, já dá 100 e pedrada. Então, na realidade, a verdade é essa. Você compra 3 livros e ganha 3. É ou não é? Com um desconto de R$65. É isso aí. Todo dia eu estou dando um livro. Eu quero dar de presente esse livro do Charles Spurgeon hoje. Você vigia, Emerson. Você é crente, você é pastor. Esse livro, ai, gente, esse livro me ajudou demais. Eu sei que tem muita gente nos assistindo, o pessoal fica perguntando, eu quero. No site da editora, editoravem.com, viu? Quem está assistindo. Fica facinho de chegar na sua casa. Esse livro aqui, Graça para o Culpado, é um dos livros mais lindos que você vai ler na sua vida. O título já diz tudo, Graça para o Culpado. Agora deixa eu ver um negócio. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Agora vamos ver pela distância. Eu sei que tem muita gente, não dá para dar para todo mundo o livro. Quem veio de mais longe? Levanta a mão aí. De onde você veio? Vamos tentar de novo. O pastor Cliff veio de Umbará, acho que é mais longe. Rondônia. Ah, não. Aí, isso é desleal. Aí não tem. Só vindo da Venezuela agora. Mais longe. Quem é que veio de Rondônia? A Carla veio de Rondônia. Alguém aí veio de mais longe? Vocês desistem? Posso dar o troféu? Carla, você quer vir pegar na minha mão o livro, Carla? Não fique tímida, Carla. Presente até injeção na testa, minha filha. Se você quiser, eu mando alguém entregar na sua mão. O melhor é pegar na minha mão. Eu estou cheiroso, eu de perto sou muito bonito. Carla, você veio de Rondônia, mas você veio para ficar ou a passeio? Para estudar. Carla, você já tem igreja?
Já tem agora. Deus te abençoe. Você vai gostar muito do livro, tá bom, Carla? Até o final, se Deus tocar no meu coração, eu vou orar por você, amém? Você pensou que ia falar o quê? Vocês são muito apressados. Ok, até o final, vai que eu dou esse livro para alguém aqui até o final, né? Vamos lá. Eu quero trazer para você hoje aqui um dos temas principais da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre a cruz. Pode deixar aqui mais pertinho de mim aqui. Eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Tá bom, põe aqui para mim, aqui em cima esses daqui, pastor Lorival, para eu não ter que abaixar ali. Colossenses 2 e 14. Há muitos anos atrás, dá um dó maior aí, pastor Gianluca. Como disse o Gianluca para mim, falou para a mãe dele, falou: pai, eu quero começar a pregar. Quando eu começo a pregar na igreja? Aí ele ficou muito triste comigo, falou assim: começa pregando nos jovens e adolescentes. Eu falei: não, eu quero começar pregando no culto. Aí eu me lembrei, quando foi a minha primeira pregação. Eu cheguei: pai, eu quero pregar, só que eu tinha 9 anos. Aí meu pai falou assim: você quer pregar? Eu falei: eu quero pregar. Como é que prega? Aí meu pai foi me ensinar: filho, então você vai pregar. Aí você vai dizer assim, pela fé Jacó, pela fé Esaú, pela fé Abraão, pela fé Hebreus 11, pela fé, e eu fui fazendo, pela fé Jacó, pela fé Esaú, aí eu fui pregar. Aí eu estou lá pregando, irmão, pela fé Jacó, pela fé Esaú, daqui um pouco eu embolei as coisas, pela fé Zacu, pela fé Jacu, e o povo começou a rir e eu era muito gago. E aí eu travei e não saía mais nada e fui falando Jacu, desci chorando e meu pai pegou, mas cadê o pregador? Aí eu travei, depois fui pregar só muito mais tarde. Então, quando tem ministério, a gente começa a ter vontade, né? Eu gostaria de mostrar para você o porquê que nós, como cristãos, usamos muito e cremos no simbolismo da cruz e não no que a própria cruz ela pode mostrar a nós. Não existe efeito nenhum e poder nenhum nessa madeira, e nem mesmo em fazer um sinal da cruz e etc. O que existe é o poder do que a Bíblia chama de mensagem da cruz. Antigamente, na época do maestro, do pastor Edson, cantava assim, rude cruz seringiu, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos fazer um coral? Se eu amo a mensagem, olha que coisa linda, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também até por uma. No que se consiste o que nós chamamos de mensagem da cruz? Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Pregar a cruz de Cristo é constituir dentro do coração de uma pessoa tudo que representa Jesus.
toda igreja, todo pastor, todo sacerdote deveria se preocupar em pregar a cruz. E olha o que diz o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, iniciando a mensagem da cruz, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E no versículo 15 diz o que mais foi na cruz: e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Em si mesmo. Diga amém. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus, nós estamos vendo a mensagem mais radical que você já ouviu na sua vida. E ela se consiste em 3 partes. Jesus, a primeira delas. Amor, a segunda delas. E justiça. Essas 3 partes são chamados de mensagem da cruz. Eu pedi aqui para os meninos, o Gianluca e o pastor Lorival, separarem para mim essas 3 partes. Em primeiro lugar, nós temos aqui justiça. Em segundo lugar, ou quer dizer, em primeiro lugar, nós temos aqui o nome de Jesus. Você vê que nós temos o escrito dele aqui embaixo, está em hebraico. Eu vou colocar essa primeira parte bem aqui, Jesus. A segunda parte, eu vou colocar bem aqui, justiça. E a terceira parte, eu vou colocar bem aqui. Aqui está a mensagem da cruz. Toda vez que você lê na Bíblia, ou cantar, ou alguém disser, ou você ouvir falar o que é a mensagem da cruz, se constitui nessas 3 partes: amor, justiça e Cristo. Agora, o que isso significa? O amor e a justiça se beijaram na cruz. Significa que Jesus, na cruz do Calvário, abriu os braços para que tanto amor como justiça se revelasse a nós. O meu ponto aqui nessa noite é revelar a você, sinceramente, o que isso significa. Em primeiro lugar, amor. Em segundo lugar, justiça. Que ambos foram revelados do que nós chamamos de cruz. Entender a cruz é entender tudo que consiste evangelho. Se você não entender a cruz, ou o simbolismo da cruz, você nunca vai compreender Jesus. Não é apenas carregar algo no seu pescoço, ou apenas fazer um sinal. Não, você precisa compreender o simbolismo disso. Em primeiro lugar, o amor, como nós vemos aqui. Em segundo lugar, a justiça, como nós vemos aqui. Em João 3,16, nós temos um texto muito poderoso falando sobre o amor de Deus. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desse texto nós temos aqui pelo menos 7 características do amor de Deus. E um dia eu disse isso, alguém me perguntou, como em um só texto nós vamos encontrar em poucas linhas 7 características do amor de Deus? É verdade. A primeira característica que nós vemos no amor de Deus, que foi revelado na cruz de Cristo, em Cristo, é a sua procedência. Observa na frase inicial: porque Deus. Quem? Qual é a procedência do amor? Em Gênesis 1:1 você diz: no princípio Deus. Quando você pega o termo porque Deus, sugere que tudo começa com Deus. Deus não ama, Deus é amor. Deus não funciona baseado em emocionalismo. Muitas pessoas imaginam
que elas devem se sentir amadas por Deus. Só existe um problema: Deus não tem um amor romântico, Deus tem um amor de justiça, que é a outra parte desse amor. Um dia uma jovem chegou para mim e disse: eu queria me sentir amada por Deus. Eu falei: você nunca vai se sentir amada por Deus, porque o nosso amor é um sentimento. O amor de Deus não é baseado em sentimento, é baseado em fé. Você não se sente amado por Deus, você crê que você é amado por Deus. É muito diferente. Quando nós falamos de amor, nós temos 3 verbos no grego para a palavra amor. Você tem eros, você tem ágape e você tem filéus. E aí a gente brinca, amor, filezinho. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Se você me ama, apacenta o meu rebanho. Aí você precisa se lembrar que Jesus perguntou por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E as 3 vezes são diferentes uma das outras. Ora, parece que Pedro estava respondendo a mesma coisa para Jesus, mas vamos lá. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele usou a palavra grega, ama-me, é agapmi. Então você tem o amor ágape, que é o amor de Deus, é como Deus ama. Você tem o amor eros, que é o amor passional, ou o amor carnal, o amor sexual. E você tem o amor filéus, que é o amor gostar. Não é bem amor, é o amor da empatia. Eu gosto dessa pessoa, é chamar de filéus. É também chamar de amor fraternal, amor de amizade, é o amor filezinho. Então agora Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, agapmi. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama como Deus ama? Pedro não responde agapti ou agape, Senhor. Ele diz: Senhor, filéus. Jesus pergunta: você me ama como Deus? Ele disse: eu gosto de você, filéus. Aí Jesus volta a insistir: Pedro, agape-me. Pedro volta a insistir: Senhor, filéus-me. Aí Jesus desiste e fala em último lugar: Pedro, filéus-me. Aí Pedro desiste. Jesus viu que ele não conseguia manifestar o amor ágape a ele. Então Jesus disse: não, mas você pelo menos me ama como irmão? Aí Pedro falou: Senhor, tu sabes. O que nós precisamos compreender sobre o amor de Deus, e as pessoas ainda não entenderam o amor de Deus, que ele é revelado a nós. Ele não vem como um sentimento que precisa ser gerado e construído. O amor de Deus, diz a Bíblia em Romanos no capítulo 5, no versículo 1, que ele é 5:5, né? Que ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Veja bem, você pode passar por toda a sua vida sendo um bom crente ou não sendo um bom crente, mas sendo uma boa pessoa, crente no sentido de religião. Você pode passar a vida inteira indo na igreja e ainda assim não desfrutar do amor de Deus. E existem 2 coisas sobre não desfrutar do amor de Deus. Quando você não desfruta do amor de Deus, você não tem alegria da salvação. Em segundo lugar, quando você não desfruta do amor de Deus, você não tem certeza da salvação. Não está firme Judas, o apóstolo, não o Iscariote, mas o apóstolo, irmão, na carne de Jesus, disse assim: estais, pois, firmes, seguros no amor de Deus. Judas está nos ensinando que o amor de Deus é como que um alicerce de onde você constrói todas as suas certezas. Estar firme no amor de Deus é lançar fora todo medo, toda fobia, toda angústia, é ser livre de todo pânico. O amor de Deus é como que um alicerce onde nós construímos a nossa fé e ficamos firmes. Agora, se esse amor for romantizado, você não consegue ter fé. Então as pessoas querem se sentir amadas, mas você não se sente amado por Deus. Você tem que crer, porque esse amor ele é despejado em nossos corações por fé. E agora quando você crê que Deus te ama,
mesmo que você nunca ouviu isso, você está firme no amor de Deus. Independente do que o diabo fale para você, você tem que crer que Deus te ama. Independente da pessoa que você seja, você tem que crer que Deus te ama. E na cruz, você tem que entender que Deus revelou a nós, no corpo de Cristo, duas coisas. A cruz é a maior manifestação do amor de Deus, em primeiro lugar. E ela também é a maior manifestação da justiça de Deus, em segundo lugar, revelado no corpo de Jesus na cruz do Calvário. Esse pleno entendimento de amor funciona mais ou menos assim. O amor começa com Deus. Por isso, Deus amou. Um dia alguém me perguntou: pastor, explica o amor de Deus. Num programa de televisão no Rio de Janeiro, eu parei, pensei e falei: já sei. Deus, aquele que ama. Como que você explica Deus, pastor? Um pai cego de amor. Deus ama tanto que deu seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Veja, não foi o diabo que pôs Jesus na cruz, não foi os romanos que segurou Jesus na cruz, não foi os judeus que colocaram Jesus na cruz, foi você. Agora olha que coisa interessante, a cruz possui 3 lados. Jesus foi crucificado com 2 ladrões e mais ele no meio. Então aqueles 2 ladrões representam quem? Quem? Você? Claro que não. Na realidade você não está ali sendo representado pelos ladrões. Você é a pessoa do meio. A Bíblia diz que ele tomou o seu lugar. Você era para ser o 3º malfeitor. Jesus não teve nenhum pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele era justo. A Bíblia diz que um homem que nunca pecou colocou sobre si os pecados do mundo todo e foi levado numa cruz que era representado por esses 3 lados de uma madeira. Na cruz, naquela época, só morriam os malfeitores. Você precisa se lembrar que naquele dia estaria no meio um homem chamado Jesus Barrabás. Você se lembra desse dado? Quem era para estar entre os 2 malfeitores? Barrabás. E algumas horas antes da crucificação, aquela multidão gritava: solte Barrabás e crucifique Jesus. Não imagine você que aquilo foi um ato do diabo. Não, não foi. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Agora é o Espírito Santo na boca das pessoas, dizendo: crucifique-o. Não há plano do diabo na cruz. Havia plano do diabo em impedir a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele não queria que Jesus fosse. Ele tentou impedir várias vezes, até mesmo através do diabo. Não precisa ir para a cruz, te dou todas as glórias do mundo. Ele tentou impedir através das palavras de Pedro. Ele tentou impedir através da atitude de Pedro, cortando a orelha de Malcom. O plano da cruz é um plano poderoso de Deus, radical de Deus, para fazer com que todo homem alcance a salvação, através do sacrifício de seu Cristo, do seu enviado, do seu Messias. Então, em segundo lugar, ainda em João 3,16, nós devemos entender o amor de Deus. Mas antes disso, o amor de Deus é eterno, incondicional, perseverante, sacrificial, sem reservas, espontâneo e autogerado. Quando eu digo autogerado, eu estou dizendo que Deus não precisou de alguma atitude sua para te amar. Você precisa de um sinal de alguma pessoa para você começar a gostar dela. Ninguém começa amando alguém. Você começa flertando, tendo uma empatia, gostando, apaixonando e depois amando. Amor não é borbulhas de amor para se encontrar. Amor é convivência, é sentir falta, não é sentir buraco na barriga. O nome disso é fome. Pastor, quando o senhor está viajando, o que você sente?
longe da sua família. O que eu sinto? Vontade de estar perto, saudade. O nome disso é paixão, o nome disso é amor. Como é que você sabe que você ama uma pessoa? Você tem um buraco na barriga? Não. Você sabe que você ama uma pessoa quando você sente falta. O nome disso é amor. O amor verdadeiro não é aquele amor que você fica aí. O nome disso é paixão. E a paixão ela vai durar uns 3 a 4 anos. Depois ela passa. E aí fica o amor, a convivência, a parceria, o companheirismo. O nome disso é amor. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então agora, quando Deus revelou o seu amor, Ele não me amou porque Ele viu em mim alguma coisa. A Bíblia diz que Ele me amou antes que eu o amasse. Então o meu amor por Deus é apenas refluxo do fluxo do amor de Deus por mim. Eu o amo porque Ele me amou. Em segundo lugar, Deus não me ama por minha causa. Eu não sou a condicional do amor de Deus. Deus não me ama porque eu sou bom, Deus não me ama porque os meus olhos são lindos, Deus não me ama porque eu sou bacana, porque eu sou humilde, porque Ele viu alguma coisa legal, eu amo esse menino. Não! Deus me ama por causa de Jesus. A Bíblia diz, por uma pessoa boa, pode ser que alguém morra, mas por alguém mau, só Jesus morreu. Você percebeu? Então o amor de Deus não está ligado à minha pessoa. Então o amor de Deus está ligado à obra da cruz. Sabe o que eu estou dizendo com isso para você? Preste atenção. Deus não vai te amar mais porque você fez mais. E Deus não vai te amar menos porque você fez menos. Fazer mais não faz Deus te amar mais, fazer menos não faz Deus te amar menos. Deus vai te amar de igual modo, independente de qualquer coisa. Porque o amor de Deus é um amor incondicional, sacrificial e autogerado. Ele mesmo gerou o amor dele por nós, não fui eu que provoquei esse amor. Então Deus é um Deus amor, um Deus que ama. Em segundo lugar, a extensão desse amor. Olha o texto. Deus amou o mundo. Qual é a extensão do amor, gente? O mundo. Ele ama quem? Agora os irmãos precisam perceber que os maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa. Tem gente que não gosta de pregar para um. Mas Jesus pregou o seu maior sermão, o mais famoso da Bíblia para uma pessoa, Nicodemos. O segundo maior e mais poderoso sermão dele foi para a mulher samaritana, uma pessoa. O terceiro e maior sermão, maior extensão do sermão dele, foi eu não te condeno, eu te perdoo, vai, não peques mais, foi para uma adúltera. Jesus na Bíblia, todos os sermões que nós usamos para pregar para multidões de pessoas, foram pregados para uma pessoa. Esse texto, por exemplo, ele foi pregado para um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos, com muita vergonha de Jesus, saiu de noite, especificamente de madrugada, e acordou Jesus. Jesus olhou para Nicodemos e já viu que ele estava se envergonhando dele publicamente. Então ele traz esse sermão para Nicodemos, ensina ele sobre o Evangelho. E aqui é o contexto de Jesus para Nicodemos. Deus amou o mundo. A extensão do amor de Deus, Nicodemos, é pelo mundo todo. Gente, isso é muito importante. Porque o fariseu, o judeu, imagina que Deus só ama o judeu. Por isso que você ouve palavras como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas Jesus disse a Nicodemos, Deus não é só Deus de Abraão, Deus não é só Deus de Isaac, Deus não é só Deus de Jacó, Ele ama o mundo. Veja que Jesus está desconstruindo uma teologia na cabecinha de Nicodemos. Como medir esse amor? Não dá para medir, mas Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos compreender a expressão do amor, a extensão do amor e a estatura do amor. Ele diz que o amor de Deus alcança todos os homens, o amor de Deus alcança todas as raças, o amor de Deus alcança todo mundo. E ele vai dizer, então qual é a altura desse amor? O mundo. Qual é a largura desse amor?
o mundo. Qual é a profundidade desse amor? Qual é aonde esse amor vai chegar? Ao mundo todo. Aonde houver um ser humano, o amor de Deus estará lá. É isso que Paulo está nos ensinando. Ou seja, a ênfase do amor de Deus não é como Deus pode amar um mundo tão grande. A ênfase do amor de Deus revelado na cruz é como Deus pode amar um mundo tão mal. Porque veja, na cruz, ela não revela nada romântico. Os filmes são bonitos, mas Jesus apanhou por 2h30 antes de ir para a cruz, caminhou e levou essa cruz aqui, essa aqui é pequena. E lá ele ficou meio-dia sangrando, deram fel quando ele pediu água para ele beber, perfuraram o seu lado, colocaram uma coroa de espinho. A cruz revela algumas coisas. Primeiro, o pecado é maligno, o que Adão fez matou o homem. Segundo, a ira de Deus que recairia sobre o homem, recaiu sobre Jesus. Então não há nada de romântico ou bonito na cruz. Há algo de bonito na ressurreição, não na cruz. A cruz mostra como nós somos maus e depravados. Como nós carecíamos de juízo eterno. Mas como Jesus foi o meu substituto. E agora eu vou te explicar como que isso funciona na Bíblia. Olhe bem para mim, bem claro. No Velho Testamento, na chamada Lei de Moisés, existe uma lei. Toda vez que o homem tem uma dívida, se ele não pagar a dívida, o credor vem e leva ele de escravo. E agora ele vai ter que trabalhar de escravo para aquele credor até pagar a dívida. E se ele não tiver dinheiro para pagar a dívida, ele será escravo para sempre. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida eterna. Então seríamos nós escravos eternos. Só que na própria lei de Moisés tem uma brecha dentro da lei que diz assim: a não ser que venha um parente rico, que a lei chamava de parente remidor, parente resgatador, e pague a dívida desse cidadão, ele agora deixa de ser escravo do credor e passa a ser escravo do parente. Parente já não é lá essas coisas. Ser escravo dele, então. Agora preste atenção. O que eu estou dizendo para você? Por causa de Adão, eu me tornei endividado diante de Deus. A Bíblia diz que é uma dívida impagável. Significa que você não pode pagar essa dívida fazendo coisas boas. Porque a única maneira de vencer essa dívida é uma pessoa inocente, morrendo pelos outros. Se você assistiu o filme de Nárnia, você vai se lembrar. Quando o leão substitui o Edmundo, que merecia morrer, e ele morre no lugar do Edmundo. Edmundo mesmo, eu estou certo. E agora o que Deus faz? O homem não pode morrer pelos seus pecados, porque ele também é pecador. Um cego não guia outro cego. Então Jesus é o Cordeiro Santo. Jesus é o justo, digno e que nunca pecou. Ele veio em carne, assumiu a minha dívida. Quem é o parente rico aí? Responda. Quem é o irmão remidor? Sabe o que Jesus fez? Ele comprou você da escravatura. Diz a Bíblia aqui, no texto que nós lemos aqui, apagando a escrita que era contra nós, a dívida que era contra nós. Tirou essa dívida de nós e colocou na cruz. Veja, ele é o parente rico que pagou a minha dívida eterna de morte. Só que lá na lei diz que então a partir de agora eu me torno escravo desse parente. Só que esse parente que pagou a minha dívida, ele é bom, eu sou escravo dele, mas ele me trata como filho. Diz o Senhor: já não vos tratarei como escravo, vos tratarei como filhos.
Isso é a cruz. A cruz serviu para eu morrer. Veja, eu estava morto. Quando Jesus morreu, nós já estávamos mortos. Jesus morreu e eu estava na cruz. Eu não era o ladrão da direita e nem o ladrão da esquerda. Eu era o do meio, porque ele me substituiu. Você se lembra? Eu era o Barrabás. Eu não era um ou outro ladrão, eu era o terceiro. Os três somos nós. Mas eu era o Barrabás. Quando a multidão gritou, solte Barrabás e põe Jesus, você vai se lembrar, quando Abraão foi sacrificar Isaque, eu sou Isaque. Deus disse, não sacrifique o menino, tem um cordeiro ali, põe ele no lugar do menino. Aquele cordeiro, por isso que eu fico muito chateado quando as pessoas usam o termo Jeová Jiré para dinheiro. O termo Jeová Jiré foi para o cordeiro de Deus que tira o seu pecado do mundo. Não está ligado a dinheiro, está ligado a perdão. O Senhor nos prospera, é claro, mas Jeová Jiré é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o Agnus Dei. Agora escute bem. Ele pega aquele cordeiro que estava preso entre os arbustos. Abraão tira o Isaque, que representa eu, e mata o cordeiro no meu lugar. Isso significa que eu era o criminoso Barrabás. Eu merecia uma justa condenação. Quando eu digo eu me refiro a toda a raça humana que em Adão pecou e morreu. Mas Jesus pegou o meu pecado sem eu merecer. Ele colocou todo esse pecado nele, sem ele merecer, e cravou na cruz. A Bíblia chama disso, cravou a minha dívida. A Bíblia diz que ele pegou aquela cédula de dívida e rasgou. E ele disse assim, sem culpa. Isso é muito maravilhoso. Então, em terceiro lugar, a ênfase do amor. Diz o texto aqui, ele amou o mundo. Ele amou o mundo. Desculpa, o alvo do amor. Qual é o alvo do amor de Deus? Todas as pessoas do mundo. Sabe por que as pessoas sofrem? Por não entenderem a mensagem da cruz. Isso quer dizer, todos os tipos de pecadores, todos que pecam, os alcoólatras, os traficantes, todos que cometem os mais vis pecados, os que se rebelam, os que adulteram, o amor de Deus tem como alvo todo o tipo de pecador. Isso significa que Deus ama a todos sem distinção. Até mesmo aqueles que dão as costas para Ele, são amados por Ele. Em Lucas 16 nós temos o relato do cara no inferno, que é amado por Deus. Em quarto lugar, a intensidade do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra de tal maneira revela o seguinte, Deus ama tanto que não dá para expressar por palavra. É um amor inexplicável. É um amor que não é descrito por palavras, de tal maneira. Em quinto lugar, a revelação desse amor. Diz assim, Ele deu o seu único filho. Qual é a revelação do amor de Deus? Jesus. Então deixe-me te dizer uma coisa sobre amor. O amor precisa ser expressado com palavras. Ele precisa ser expressado com atitudes. Se você só dá presente para uma pessoa e não expressa o amor com palavras, você está comprando o amor. Se você só ama e não dá nada, você está usando o amor. Eu vou dizer de novo. Tem gente na igreja que diz que ama a igreja, mas não oferta, não faz nada. Ele está usando a igreja. Mas tem gente na igreja que oferta e zima, mas não é um crente fiel a Deus em seus princípios. Ele está abusando do amor. O amor, ele tem duas expressões. O amor precisa ser representado com o sentimento e com a doação. As irmãs vão ficar muito felizes com isso, porque um homem que ama, ele se expressa com presentes e com palavras. Não adianta você dizer que ama uma pessoa só por palavras. O amor que ama, doa. O amor que ama, se expressa.
Então Deus disse: eu amei o mundo, por isso eu dei o meu filho. Quem entendeu o que eu disse? Você não pode nem usar o amor e nem se aproveitar do amor. E a única maneira de você nem usar o amor e nem se aproveitar é se expressando e doando-se. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então a Bíblia diz: Ele deu. Jesus é a revelação do amor de Deus. Ele é o valor do amor de Deus. Ele é a profundidade do amor de Deus. Ele é a largura do amor de Deus. Ele é a extensão do amor de Deus. Será que você é importante? Fazer um Deus deixar o seu trono de glória, fazer um Deus esvaziar-se de seu trono e vir com reles mortais nessa terra fétida e morrer por mim e morrer por você. Em sexto lugar, o amor de Deus é ilimitado e a salvação é limitada. Olha o que diz o texto: apesar da Bíblia dizer que Deus ama o mundo todo, o mesmo texto diz: mas vai salvar quem nele crê. Então eu costumo dizer o seguinte: a salvação, ela é ilimitada. Desculpa, o amor de Deus é ilimitado e a salvação é limitada. Isso nos ensina que Jesus morreu de duas formas na cruz. A primeira delas eu chamo de eficiência e a segunda de amor eficaz. Suficiente e eficaz. Por exemplo, o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para salvar todo mundo que crê. Mas só é eficaz para quem crê. Entendeu o que eu disse? Se você não crê, não tem eficácia do sangue. Porque se assim não fosse, toda pessoa que morre sem Jesus e vai para o inferno, seria uma derrota do sacrifício. Mas como a cruz é eficiente, Jesus ama o mundo todo, o sangue dele derramado é suficiente para todo mundo que crê nele seja salvo. Mas só terá eficácia desse amor se crê nele. Por isso que o termo diz: Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, eficácia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí em sétimo lugar, o amor é eterno de uma salvação eterna. O termo não pereça é não perecer no inferno. O termo ter a vida eterna é ter a vida eterna no céu. Mesmo no texto do amor de Deus, nós temos a palavra inferno aqui: não pereça. Mesmo texto do amor de Deus. Não é um texto leviano. O nome disso, meus amados, é justiça. É assim que Deus revela o seu amor, de uma maneira justa, porque nós que somos pais, nós não revelamos amor justo aos nossos filhos, nós bajulamos. E quando nós estamos disciplinando, eles vêm com a orelhinha baixa, com a cara de bolt, e faz uma promessa do tipo assim: prometo que eu não vou fazer mais. Você tira ele do castigo. Deus não. Se você estiver num período de disciplina por Deus, ele vai até o fim. Então não é um amor humano, é um amor justo, é um amor de pai, de verdade. Não é um amor bajulativo, que bajula, que abre concessões. Por exemplo, vou te explicar, para você entender o que eu estou dizendo. Falando do lado da cruz do amor e do lado justiça, você vai se lembrar que na cruz o amor e a justiça se beijaram. Cristo manifestou o amor e a justiça de Deus. Deixe-me te explicar esse outro lado, e essa é a parte mais rápida. Justiça na Bíblia não está ligado a fazer a coisa certa. Você imagina que uma pessoa justa é alguém que faz coisa certa. Vai lá na loja do fulano, ele vai arrumar seu carro, mas ele é sério? Não, ele vai te fazer um preço justo. Para nós, justiça é quem faz coisa certa. Na Bíblia, justo não está ligado a fazer o certo, está ligado a crer certo. A Bíblia diz que Abraão foi considerado justo porque creu, não porque fez. O que é justiça na Bíblia? A palavra justiça na Bíblia, dessa palavra nós encontramos a palavra justificação, ou justificado, ou justificador. Olhe bem para mim agora. O que é uma pessoa justificada?
justificada. É uma pessoa que foi declarada inocente diante de uma culpa verídica. Quando a Bíblia diz que você foi justificado, ela está dizendo que Deus olhou para você e viu que você não tem culpa. Quem está entendendo? É aqui que vem o outro lado da cruz. Veja, para você entender amor e justiça e cruz, você precisa compreender isso. Imagina que você deve R$1 milhão para o banco e você não tem dinheiro para pagar. Se você me dever R$1 milhão, toda vez que você se aproximar de mim, sem condição de pagar, isso não vai melhorar o seu relacionamento comigo, isso vai fazer você fugir de mim. Se você crê que você deve para Deus, isso não vai melhorar o seu relacionamento com Deus, isso vai piorar, vai fazer você fugir dele. Se você crê que Deus é seu inimigo e tem algo contra você, isso vai piorar o seu relacionamento com ele. O que a justiça faz? A justiça vai equilibrar o entendimento do amor. Funciona mais ou menos assim, ó. Você vai entender a justiça, ou o dom que a Bíblia chama da justiça, que o Senhor Jesus na cruz me justificou, a palavra me inocentou. Eu era o culpado, agora eu sou justificado, quer dizer, agora eu sou inocente, mesmo sendo culpado. Por que eu sou inocente mesmo sendo culpado? É simples. O que Jesus fez para ser considerado culpado? Nada. O que eu fiz para ser considerado inocente? Nada. O que você fez para ser pecador? Nada. Quem fez? Adão. Então, em suma, não há justiça. Adão pecou e eu vou para o inferno. Desgraçado. Por isso que eu creio que quando chegarmos no céu, a casa de Adão vai estar cercada por um grande exército. Eu vou esculhambar ele de bicuda. Estou brincando, não tem isso não. Mas veja, eu não tenho culpa do pecado de Adão, mas ainda assim eu tenho o pecado de Adão e isso me condena. Não há justiça nisso. O que é justiça? Justiça é um homem pecou e trouxe a morte sobre todos. O que é justiça agora? Um homem veio na terra, não pecou, morreu por meus pecados e trouxe a justiça. Agora, todo aquele que crê nessa obra da cruz é salvo de maneira justa. Agora você entendeu. Quando você entende isso, a Bíblia diz, você entendeu o Evangelho. Toda vez que você lê na Bíblia, Evangelho, mensagem da cruz, é isso que você está me ouvindo. A mensagem da cruz é você compreender, em primeiro lugar, que Jesus morreu por mim. Em segundo lugar, se eu crer em Jesus, eu não vou para o inferno. Em terceiro lugar, não há mais condenação e acusação sobre mim. Em quarto lugar, o sangue dele me lavou de todos os pecados. Qual o nome disso? Justiça. É assim, ó. Eu devo R$1 milhão para o banco, não tem condição de pagar. Então o gerente do banco me chama. Senhor Hernani, o senhor pode vir no banco? Eu falei, lascou, agora vai para 2 milhões com juros. O gerente olha e fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas o banco resolveu quitar sua dívida. Qual é o nome disso, gente? Qual é o nome disso? Não é justiça, é perdão. Perdão e justiça não são a mesma coisa, vou te explicar. Perdão é um conceito negativo, justiça é um conceito positivo. Você só perdoa alguém culpado. Na justiça, não tem culpa. Escute bem. Pense comigo. Eu fui perdoado pelo banco, porque eu devia. O que é justiça? É o banco, depois de me perdoar, me dar mais um crédito de R$1 milhão. Você daria? Mas Deus te deu. Ou seja, além dele te perdoar, ele veio e disse, vocês agora são herdeiros e co-herdeiros de todo o reino da terra. Veja, você deixou o mundo endividado e deu o mundo para o diabo. Jesus morreu e tomou o mundo, pagou sua dívida e te deu de novo o crédito. Sabe qual é o nome disso? Justiça. Isso que a Bíblia chama de dom. Justiça é um dom da graça. Justiça é um dom de você chegar diante de Deus sem medo de morrer. A justiça só pode ser revelada em Jesus, que não tinha nenhuma culpa.
Entender a cruz é chegar diante de Deus esperando morrer pelos meus pecados e ouvir uma voz do céu bradando: sem culpa, sem culpa, sem culpa. Romanos 8, primeiro, não há mais condenação, não há mais a dívida, não há mais culpa, já não há mais nada para aqueles que entenderam que estão na obra da cruz. Toda pessoa que entende isso, crê nisso, entrega-se à obra de Jesus. Por isso que nós usamos um termo, entregar a vida a Jesus. Na realidade nós estamos dizendo, entenda a mensagem da cruz, entrega-se à obra da cruz e você é salvo. Toda pessoa que diz Jesus é o meu Senhor, o Pai olha e vê o sangue de Jesus sendo derramado sobre essa pessoa e diz: não há mais condenação. O nome disso é cruz. Obra da cruz. Evangelho da cruz. Por isso que justiça não é fazer coisa certa, é crer na pessoa certa. A quem Deus justificou? Quem aqui foi considerado inocente diante de Deus? Então entenda uma coisa: ser declarado inocente ou justificação não é um processo. Ou seja, ninguém está sendo justificado. O processo é a santificação. Justificação é um ato legal, irrepetível. Uma vez justificado, tem de paz consigo. Ou seja, ninguém, você pode ser mais santo que eu, mas você não pode ser mais justo do que eu. Todo mundo é justo, de igual modo, diante de Deus. Ou seja, ser declarado inocente ou ser justificado é um ato único e irrepetível. Foi lá na cruz. Ou seja, justificação não é algo que Deus faz por mim. O que Deus faz por mim é perdão. Justificação não é algo que Deus faz em mim. Justificação é algo que Deus faz por mim. Deus não me declara inocente, justo, aqui na terra, em mim. Não é a obra que Ele faz. Ele me declara justo lá no céu, no tribunal de Cristo, diante de Cristo. Por isso que ser declarado justo é um ato forense, jurídico. Ser declarado justo ou inocente não é algo que acontece aqui, é um documento, meus irmãos. Lembra o papel? É um documento legal. Justificação é um documento de alforria, dizendo: ele não é mais escravo, ele se tornou livre. E como ele se tornou livre? Porque o parente remidou, o parente rico comprou ele e disse: ó sua dívida, você não é mais escravo, já não tem mais condenação, agora você é livre. Sabe qual é o nome disso? Rasgar a sua dívida. Alguém aqui entendeu o que eu preguei? Qual é o nome disso? Justiça, justificação. Por isso que entender a mensagem da cruz é você compreender que na justificação não tem graus. Todos estão justificados. Não tem um mais justificado que outro. A quem Deus justifica? A quem crê em Jesus. Então você quer ser considerado inocente diante de Deus? Justo diante de Deus? Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer a obra da cruz. A Bíblia usa o termo confessar com a boca e entender com o coração. Isso funciona assim. Em um dado momento nesse culto, esse pregador aqui vai dizer: quem aqui quer confessar Jesus como seu Salvador, entregar a sua alma a Ele? Aí é a hora que você que compreendeu a mensagem vai dizer: eu quero entregar a minha alma a Jesus. Esse ato público pode não significar muita coisa para você, mas diante de Deus é um ato forense, de declaração de: Senhor, eu coloco toda a minha culpa de Adão em Ti. E agora diante de Deus, Ele rasga a dívida. E Ele olha para você e assina um outro documento dito inocente. E agora não há mais condenação. Por isso que eu te pergunto: tem como uma pessoa ser feita inocente sem passar por Jesus?
Por isso que ecumenismo é um lixo. Porque como que o ecumenismo funciona se só Jesus morreu pelo pecado do mundo? Por isso que você nivela Jesus lá embaixo. Se Jesus foi o único que se fez carne e o único que morreu, como que ele é igual? Eu gostaria que você repetisse 3 vezes: só Jesus é o Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Compreender isso muda a sua cabeça. Pelo amor e a justiça, na obra da cruz, eu fui salvo. E agora não repousa sobre mim nenhuma condenação. E como eu me torno salvo? Confessando Jesus com a boca e recebendo Ele de todo o meu coração. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Fique em pé. Escute agora. O que eu tenho que fazer para ser salvo e ser declarado justo, inocente diante de Deus? Você precisa confessar com a boca e crer de todo o coração. Crer, a palavra é entender. Você entendeu o que vou falar? Tem que haver declaração, tem que dizer para todo o universo ouvir: eu entrego a minha vida a Jesus e eu quero chegar diante de Deus sem medo, confiante, sem culpa, que eu não vou para o inferno porque eu sou inocente. Como eu me torno inocente? Porque eu me fiz coisa boa? Não, porque eu criei em Jesus. Eu fui declarado justo porque eu criei no justo, em Jesus. Aí agora vem a pergunta do evangelista: quem aqui, em primeiro lugar, quer ser declarado inocente? Em segundo lugar, justificado, merecedor desse amor por Cristo? Em quarto lugar, entregando a sua vida a Jesus, porque entendeu a mensagem da cruz. Levanta a sua mão que eu vou orar por você. Bem alto, bem alto. Vai levantando as mãos, vai levantando as mãos, vai levantando as mãos. Todos que querem entregar sua vida a Jesus, vai levantando as mãos, vai levantando. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Isso, vai ficando com as mãos levantadas. Toda vez que você levanta a mão, você está dizendo: eu entendo a mensagem da cruz, eu recebo a mensagem da cruz, eu quero ser justo diante de Deus, crendo em Jesus. Levanta bem alto a mão que eu vou orar, não abaixa a mão. Todos que levantaram as suas mãos, você vai sair do lugar, você será a primeira pessoa a ser orada aqui nessa noite. Vai saindo, vem à frente, venha.
Pega toda a sua família e vem agora para Jesus. Venha, venha, venha. Se você convidou alguém, diga a essa pessoa, vai lá. É Jesus que está te chamando. Podem vir. Venha, venha querido, venha, venha, venham todos, venham todos. Venha para a cruz. Venha para a cruz. Venha para a cruz de Cristo. Venha até a cruz de Cristo. Deixa sem a música. Eu me lembrei que Elvis Presley cantava uma música assim, ó. Muito cansado estou. Você lembra? Mas procuro ao Senhor. Dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, paz no vale pra mim haverá. Pra mim eu sei, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. São 118 músicas evangélicas que Elvis compôs. Eu sei algumas delas. Eu nasci no tempo errado, gente. Mas eu sinto, em alguns minutos, que o Espírito Santo ainda está falando com algumas pessoas. E esse é o momento que o diabo segura por timidez, por vergonha. Você dizer, quer saber de uma coisa? Eu quero esse Jesus. Eu quero essa cruz. Eu quero viver uma nova vida. Você vai sair do lugar e vir. Seja você que estava afastado e hoje quer voltar para Jesus. Sai do seu lugar e venha, que nós estamos esperando por você. Antes de orarmos por cura e por libertações e milagres, esse de fato é o maior milagre de todos. É chamado na Bíblia de milagre da vida, milagre da salvação. Quantos aqui já entregaram uma vez na sua vida a sua vida ao Senhor? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Ah, bom, a maioria de vocês. Os demais estão num processo. Mas eu estou vendo aqui que tem uma família inteira em lágrimas. E aí, cara, nos revivemos de novo, né? É ele, seu padrinho. Menina, a família toda. Quantos aqui? Vamos contar. Sua família toda, Verônica, está aqui. Vamos ver, vamos contar. Conta, me ajuda. Quem que é do Wagner? Uau! Tem no banco que não veio, mas vem até amanhã. Que coisa legal. Vocês sabem, você que está chorando. Talvez você não consiga, não sei porque eu estou chorando. As pessoas, mas sabe por que você está chorando? Porque a nossa alma tem um Salvador. E ela sente saudade desse Salvador.
E quando você vem a Jesus, é chamado de encontro. Olha aí, está chorando. É um momento emocionante. Meu filho tinha 5 anos de idade quando ele foi à frente entregar a vida a Jesus. Existe uma coisa que acontece na igreja: as crianças vão crescendo e nunca foram à frente entregar a vida a Jesus, e se tornam religiosas. Nunca confessaram Jesus, mas crescem na igreja. Filho de pastor não é neto de Deus, gente. Deus não tem neto. Um dia o seu filho, não importa se ele cresceu na igreja, ele vai ter que vir confessar publicamente Jesus como seu Salvador. Isso é de extrema importância. Te obrigaram a ouvir? Não? Ele te deu uma força. Eita, ó, temos um evangelista aí. Olha como é importante uma igreja trabalhar, gente. Olha quantas vidas aqui hoje. Eu vou pedir que para cada irmão, uma irmã da igreja, para cada irmão, um irmão da igreja, para cada jovem, um jovem da igreja, por gentileza, me ajude agora, é hora de orarmos. Estenda as mãos, vamos orar aqui com essas pessoas. Vamos lá, gente. Diaconisas, diáconos, jovens, e agora é a hora, este é o momento. Chegar, abraçar, pega o nome, por favor, os pastores. Tenho aqui umas meninas lindas, né? Quem trouxe vocês? Você trouxe elas? Ela? Que legal, ó. Repita comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.